O dinheiro, supostamente, foi para resolver lá na... Eu sempre erro o nome da cidade. A cidade das Mossorocas. Alguém me levante o nome. Buriticupu. O dinheiro foi na casa dos 32 milhões de reais para Buriticupu. Saiu lá do Paraná, saiu de São Paulo, foi lá para Buriticupu. E supostamente eles iam evacuar as pessoas e construir um bairro. Rolou evacuação? Não. Construir o bairro? Não. Mas o dinheiro foi tirado e o dinheiro foi gasto. Alguém roubou esse dinheiro no meio. E quem roubou? A gente precisa colocar um ponto. É a pior classe política do Brasil, que é a classe política do Maranhão. Eu vou repetir. É a pior classe política do Brasil de longe. Não há nada igual à classe política do Maranhão. Eu estava hoje na suposta terra do Sarney, Pinheiros. Meu Deus, os urubus têm nome na rua. Havia um urubu chamado Zé, chamavam ele pelo nome. E ele estava comendo carniça no meio da rua. Havia esgoto a céu aberto por todos os lados. As ruas abandonadas. Mas a pergunta, o dinheiro chegou ou não chegou? Porque se não chegasse, a gente diria, que situação, tá com impedição de miséria, mas o dinheiro chegou. O dinheiro veio para cá. O governo brasileiro saiu no Jornal Nacional ontem, me desculpa, o governo brasileiro comemorou a incrível marca de 32% do PIB está sendo tributado. Nós tivemos arrecadação recorde. Nunca se cobrou tanto imposto nesse país. E uma parte importante desse imposto está indo para sustentar essa classe política que não faz nada de absolutamente útil para as pessoas. E não há nenhuma perspectiva de melhora econômica e alteração dessa dinâmica. Querem um exemplo? Qual é o maior ICMS do Brasil? Maranhão. Qual estímulo à atividade produtiva tem no Maranhão? Qual a vontade que uma empresa tem de se instalar no Maranhão? Ela vai chegar aqui, vai vir um político achacar ela. 2, se ela for tocar a produção dela de um lugar para o outro, não tem estrada. 3, ela vai pagar alguns dos maiores impostos do Brasil. 4, o crime organizado já tomou boa parte do estado. Em todas as cidades que eu fui, eu vi símbolos e áreas controladas pelo PCC. E aqui parece que o trend do momento é o PCC crescer. Então eu pergunto, se está na cara que não é um estado que foi montado para receber empresa e ter atividade produtiva, o que faz a política do Maranhão para tornar esse estado, vamos colocar aqui, funcional? A política daqui se acostumou com o Pacto Federativo, em que a função deles é ficar no Senado e na Câmara dos Deputados, achacando qualquer presidente da República para mandar recursos para cá através de emendas e através de supostas obras que são todos, absolutamente todos superfaturados, todos roubados. Eles botam a porra do dinheiro no bolso, participam dos maiores escândalos de corrupção. Basta ver o vagabundo do Everton Rocha, o criminoso, o canalha, o Everton Rocha do PDT do Maranhão, vagabundo, dos grandes vagabundos da República, o Everton Rocha. E esse canalha tem matões. Uma das maiores fazendas do Brasil, com campo de pouso de avião, cabem mais de 3 mil campos de futebol dentro da fazenda dele. Como é que esse cara comprou isso? Como o Josivar Maranhãozinho ficou rico? Diz que esse é matador. Disse matador. Como ele ficou rico? De onde veio o dinheiro dessas pessoas? Meus amigos, foi criada uma classe política parasitária, uma elite aqui, completamente parasitária, vivendo de uma coisa: ir para Brasília, achacar o presidente em questão, não importa qual seja, pegar recurso, aí entrega um boquete, que é o novo trend. Não, bota um boquete aí na rua, bota um boquete na rua das pessoas, mal feito, a rua vai voltar a ficar esburacada em menos de um ano, e enfia a diferença, o sobrepreço no bolso. Eis a história política de vocês. Então todo o estímulo da classe política do Maranhão é construído para manter esse esquema de ir para Brasília, botar uma faca na cabeça, no pescoço do presidente, fazer acordos com todo mundo que importa no Senado, e jogar a verba para cá, rouba, engana as pessoas, compra o voto e gira o ciclo a cada 2 eleições. O que nós precisamos propor aqui para o estado, e eu vou repetir, foi de longe a viagem mais transformadora que eu fiz pro Brasil. Eu, como ser humano, estou transformado. Basta ver o esforço. Eu fui dormir hoje às 7 da manhã, porque foram sequências de pneus furados. E o que eu digo para vocês é o estado que está na pior situação em todo o Brasil.
A situação do estado de vocês é desesperadora. Porque é um estado hoje inviável. O Maranhão hoje é uma inviabilidade. E político que me apareça dizendo por aí, não, porque agora eu vou ganhar, porque agora é o Brand, agora é o Brandão. Assim que é o Brand. É mentira. É mentira. O jogo é bem simples. Se quisessem fazer o Maranhão crescer, não estavam cobrando o maior ICMS de todos. O jogo deles é ir em Brasília, achacar a presidente, pegar dinheiro, botar no bolso e entregar uma migalha para os mais pobres. E vocês estão aqui? Aqui tem pessoas pobres e pessoas de classe média. Vocês são os otários que pagam essa conta. E que não dispõem, e esse é o ponto, de meios de ação de enfrentar eles. Eu tentei entender, eu tentei ter conversas. Em todas as cidades que nós fomos, eu conversei com as pessoas para entender qual é a dinâmica, porque é diferente da dinâmica de onde eu venho. Em São Paulo é um estado de pessoas de classe média, vocês entendem isso? Há pobreza? Lógico que há, mas é um estado de pessoas de classe média. E a pessoa de classe média é uma pessoa enxerida. Por excelência, o cara de classe média acha que ele tem direitos, que ele é um cidadão e que ele pode participar das discussões políticas na cidade dele. Ele é como se fosse um homem livre na ágora. E ele quer ter opiniões. Bom é um país em que as pessoas são assim, certo? As pessoas mais humildes aqui, e mesmo as pessoas de classe média, não acham isso. Elas não conseguem perceber isso, porque elas acham que a política está muito distante delas, porque essas figuras são muito ricas, muito poderosas, elas dispõem de muitos meios de ação. Todos esses políticos do Centrão concentram os empregos nas prefeituras pequenas. Mesmo as pessoas mais pobres, que são vítimas desses caras, tem algum parente que está trabalhando na prefeitura e aí não pode falar mal da prefeitura. Vocês viram? Eu fiz uma IRL numa pequena cidade, lá em Marajá do Sena. Vocês viram ali as famílias falando? Todo mundo tinha algum parente na prefeitura e não podia falar mal do prefeito. Dito isso, a vida na cidade é uma desgraça. Então as pessoas, elas ficam numa posição hipossuficiente. Elas não conseguem agir. Elas não conseguem reagir. Elas acham que é impossível fazer qualquer coisa. Porque essas figuras políticas, realmente, e é desproporcional, tem tantos meios de ação, tem tanta grana, tem tanto cargo, tem tanta empresa em esquema, tem tanto rolo em prefeitura, que essas pessoas não acham que dá para fazer. Pois bem, o que estou ouvindo aqui, vocês repararam que não estou falando aqui como pré-candidato ou nada. Eu estou falando aqui com alguém que quer dar uma arma para vocês. Eu vim aqui conclamar vocês para uma guerra. Isso aqui é um convite para uma guerra. Nós precisamos destruir a classe política do Maranhão. A classe política do Maranhão faz mal para o Maranhão e faz mal para o Brasil. A classe política do Maranhão precisa ser destruída. Seus principais nomes precisam ser presos. Os principais nomes da classe política do Maranhão precisam estar ou numa jaula ou desaparecido daqui, porque esses caras são um câncer. E não só, existe classe política podre em todo o Brasil, mas aqui gabarita. Eu estou para achar um político bom no Maranhão. Vocês precisam agir e vocês precisam se organizar. Isto não é sobre a minha eleição. Definitivamente não é. Eu juro para vocês, se a gente conseguir criar instrumentos de ação para que vocês aqui comecem a se libertar dessas elites, isso vale mais do que eleger 10, 20, 30 presidentes. Porque de fato, eu já tinha falado, o burro do Flávio Bolsonaro imitou, né? Eu falei, o Nordeste é a solução, mas ele não entendeu isso. O Flávio acha que o Nordeste é a solução porque ele vai ter voto no Nordeste e ganhar eleição. Ele acha que é a solução pro bolso dele, esse filho da puta. O Nordeste é a solução, deixa eu ensinar agora, vamos ver se ele imita direito esse retardado mental. O Nordeste é a solução, porque se a gente empodera o Nordeste que trabalha e produz, e esse Nordeste derrota suas oligarquias, o Nordeste não vai viver de pires na mão em Brasília. O Nordeste passa a ser parte do Brasil que paga a conta, do Brasil que arrecada, do Brasil de classe média, do Brasil formador de consciências. O Nordeste para de exportar migrantes para outros lugares para viver de maneira indigna em favelas, em bairros pobres e grandes centros urbanos. E passa a ser um lugar que vai receber gente. É isso que o Nordeste tem que ser. O Nordeste como solução é isso. E esse Nordeste passa em derrotar essa elite. E é uma guerra que a gente tem que ter. Por isso que eu falo do Nordeste como um todo e falo em especial do Maranhão. O caso aqui é muito grave. Não dá para ficar comemorando a merda de um carnaval, do Brand, do Bright. Foda-se novamente o carnaval 1000 vezes. Vocês não têm que ter o melhor carnaval do Brasil. Vocês têm que ter as melhores estradas do Brasil. Vocês têm que ter as melhores escolas do Brasil.
O IDH de vocês tem que melhorar. As pessoas mais pobres têm que comer direito. As pessoas têm que sair alfabetizadas da escola. Tem que ter atividade produtiva. O ICMS daqui tinha que ser mais baixo que o de São Paulo para atrair empresa para cá. Mas é muito maior. É coisa de 50% maior do que o de São Paulo. Isso é loucura! Loucura! E as pessoas não se tocam. Não se tocam. Foi feito... Olha, quando eu era novo, eu ouvia aquelas coisas falando... Coisas de professor, às vezes professor de geografia na escola. Olha, os políticos querem manter o povo na ignorância, porque assim eles podem roubar mais. Eu nunca acreditei nisso. Você falei, cara, não faz sentido isso. Se o PIB é maior, o cara até pode roubar mais, né? E eu falei, isso é meio teoria conspiratória. Pois bem, visitando o Maranhão, eu comecei a entender isso. Eu comecei a entender os clichês que ensinavam a gente. Realmente, a classe política daqui é construída na exploração das pessoas. E eles querem que as pessoas não falem nada, e eles querem que as pessoas fiquem lá inertes, dançando. Tchu, 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 chegou a Ivete, tchu, tchu, tchu. Que é isso? Parecia o Flávio Bolsonaro agora, desculpa pela dança. Nós, e esse é o ponto principal. Se nós não resolvermos isso, o Brasil colapsa. E aqui é o campo de batalha de uma guerra muito maior que as pessoas talvez não entendam. Por que o Brasil colapsa? Olha, a economia do Maranhão definitivamente ela não é uma das economias que fariam o Brasil colapsar. Quando eu digo do colapso, estou falando do colapso institucional de uma nação. Não, cada vez menos vai fazer sentido para uma pessoa que está pagando uma das maiores cargas tributárias do mundo, em Goiás, em Minas, em São Paulo, sustentar o Everton Rocha, vocês entenderam? Não vai fazer sentido. Não vai dar para uma parte produtiva do Brasil sustentar uma parte improdutiva.